Tá, gente, é porque tem gente mandando e-mail aqui ainda que não recebeu o link de acesso. Quer esperar mais uns 5 minutinhos para começar? Ah, por mim tudo bem. Acho melhor esperar só mais um pouquinho. Vamos esperar só mais 5 minutos e a gente começa, para o pessoal conseguir entrar todo mundo. Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora o webinário com o Wesley. Não sei se todo mundo já conhece ele. Ele é o nosso CEO do Cotidiano, fundador, idealizador do Cotidiano, essa empresa que está crescendo bastante. E ele está lá no Vale fazendo uma imersão. Vai fazer um ano que ele foi para lá, para aprender muito, trazer muito conteúdo para todo mundo, muitas ideias legais, geniais. E ele vai passar um pouquinho para a gente falando aqui agora no webinário. Eu peço que todo mundo fique com o microfone desligado e fique só assistindo, também não compartilhe a tela. Qualquer dúvida que tiver ou quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui escrito nas conversas, que depois, no final, ele vai poder responder todas as perguntas. Então, sejam todos muito bem-vindos e aproveitem bastante esse webinário, que com certeza vai ser muito bom.
E ele vai ser o tema do nosso hackathon, né? Do nosso Demo Day, que vai ser dia 7 de julho. O hackathon vai começar no dia 1º. Então a gente já está fazendo a introdução para começar a organizar o hackathon. Quem tiver interesse, todos já pode ir falando com a gente que a gente já vai começar a movimentar isso aí. Tá bom, Wesley? Com você agora. Obrigado, Mari. Beijo. Boa noite, pessoal. Então, como a Mari disse, nós vamos falar hoje sobre o tema que vai ser do nosso hackathon, que vai ser realidade virtual e realidade aumentada. Quando eu estava vindo aqui para o Vale, no julho do ano passado, eu imaginava que a coisa de internet das coisas estaria bombando e eu queria muito aprender tudo o que estivesse acontecendo em internet das coisas, e, enfim, que tudo que estivesse relacionado a esse tema, porque eu achava que era o tema que estaria mais explodindo. E eu comecei a participar em vários vários meetups, várias palestras, e me chamou muita atenção como o tema realidade virtual, realidade aumentada, estava explodindo aqui, né? Toda a informação. Isso e inteligência artificial. Isso me chamou muito a atenção e eu comecei a estudar de perto o que estava acontecendo, então, em relação a esses dois temas, de realidade virtual e realidade aumentada. Comecei a estudar, fiz alguns cursos, fiz alguns treinamentos, alguns workshops em diferentes áreas, comprei alguns gadgets, comprei alguns equipamentos, fiz algumas pesquisas para entender, e a ideia aqui é compartilhar um pouco, porque existe um mercado que tem um potencial enorme, tem uma oportunidade gigantesca para surgir novas empresas, novas startups, mas na minha opinião, para ele ter sucesso no Brasil, ele vai precisar de uma junção de vários atores importantes nesse processo para que eles possam contribuir e criar esse ecossistema no Brasil, nas cidades brasileiras, para que as pessoas possam se encontrar, ter espaço para fazer esses encontros e criar os grupos, porque depende de pessoas com diferentes perfis. A realidade virtual e a realidade aumentada, ela está juntando o pessoal de game com o pessoal de developer, com desenvolvimento, com o pessoal de cinema e com o pessoal de makers em 3D, né? O pessoal de computação gráfica, CAD, Maya, Blender. Então, são várias pessoas importantes aí que podem participar, precisam participar, estar juntos, para que essa cena aconteça de fato, né? Então, o objetivo aqui é justamente compartilhar. Alguém está com áudio. Compartilhar um pouco do que eu conheci aqui, do que eu vi aqui, e justamente fazer um chamamento aí, fazer um convite a todos para se juntar em cima desse tema, conversar mais sobre esse tema, aquelas pessoas que estão interessadas em criar um novo projeto usando essas duas plataformas. Então, o que então é realidade virtual e realidade aumentada? Então, realidade virtual é quando você está imerso num mundo irreal, num mundo não real. Ou seja, você coloca o capacete lá, você faz uma experiência imersiva, você coloca o Google Cardboard e você faz uma experiência imersiva, você perde o contato com a cena real, com a situação real, e você é jogado para dentro de uma realidade que foi criada, que foi desenhada, pode eventualmente ter sido filmado, pode até ser um extrato de uma cena de um ambiente real. Mas naquele momento não é um momento onde você estava, é um momento onde você fez uma imersão. A realidade aumentada, ela joga objetos dentro do seu ambiente real e você passa através ou do seu celular ou através de um capacete ou de um headset, enfim, você usa aquela lente para você aumentar objetos, você aumentar informações, enriquecer, ou jogar, ou brincar, ou interagir com o ambiente, com objetos digitais dentro do seu ambiente real. Então, essa é a principal fronteira aí do que é realidade virtual e o que é realidade aumentada.
Então, realidade virtual, por exemplo, quando você está num joguinho e você, por exemplo, lá no Call of Duty ou qualquer coisa, aquele ambiente, aquele mundo é irreal, ele não existe. E o realidade aumentada, a melhor experiência que a gente tem aí conhecida é o Pokémon Go, é quando ele coloca os Pokémon no meio do jardim, no meio de uma loja, e por aí vai. Então você tem objetos virtuais dentro do mundo real. Então por que que está, o que está acontecendo e por que que é uma boa ideia lançar um negócio usando plataformas de realidade virtual e realidade aumentada? É que está acontecendo uma explosão de produtos de realidade virtual e realidade aumentada. Tem uma palestra de um professor do curso 101 de realidade virtual de Stanford. Ele mostra o que você, na verdade, tem uma pesquisa sobre realidade virtual muito antiga, dos anos 60. Final dos anos 60 já começou a se fazer pesquisa relacionada a essa área. E já tinha alguns desenhos bem mais arcaicos de um headset para esse contexto de realidade virtual. Nos anos 90, a Nintendo lançou o Game Boy, que já era uma ideia de fazer uma realidade virtual, mas não deu certo. Em 2012, vocês vão lembrar mais, o Google lançou o Google Glass. E não foi, e o projeto está congelado nesse exato momento. Mas aconteceu agora, 2016, um boom, uma explosão. Oculus Rift, HTC ou HTC com o Vive. Então, vários produtos sendo lançados, a Sony também com o Virtual Reality para o PlayStation. Então, várias empresas, a Magic Leap tem um produto, uma startup com um produto escondido que tem, assim, ninguém conhece o produto realmente, e é um produto que já levantou 1 bilhão e 400 milhões de investimento. Então está acontecendo uma explosão. Isso acontece, na minha opinião, por causa desses dois pontos que estão em abaixo. A maior capacidade de processamento das placas gráficas, então um player muito importante aí tem sido a NVIDIA, com as GPUs, então cada vez mais os celulares, computadores, enfim, tablets, estão condensando, ou estão miniaturizando essa informação de processamento gráfico com as GPUs e aumentando a capacidade de GPU em cada um desses dispositivos. E, isso está indo para o móvel. Ainda vocês vão ver, ainda nós vamos falar um pouco disso, mas ainda alguns headsets exigem um notebook com capacidade de processamento alto que os smartphones não têm. Mas já existe uma capacidade interessante e já se consegue fazer algumas coisas utilizando smartphones e tablets. Outra coisa muito importante é essa questão da inteligência artificial na ponta. A inteligência artificial está crescendo muito forte e a convergência dessas duas forças, realidade virtual aumentada com a inteligência artificial, na minha opinião, vai acontecer principalmente na ponta, quando você vai colocar num dispositivo desse a capacidade de fazer um scanning do ambiente que você está, isso aí é o que eles chamam de SLAM, é um algoritmo para precisão e para rastrear o ambiente ao seu redor para ter a maior precisão possível e principalmente a parte de reconhecimento de imagem e vídeo. Principalmente com a evolução de self-driving car, essa inteligência, essa capacidade, esses algoritmos foram ajustados de forma tão precisa que eles colocaram, então, nesses ambientes mais informação, mais capacidade de processamento e reconhecimento dos objetos, o que tem sido muito importante para as plataformas de realidade virtual e aumentada. Então, que mercado é esse? É um mercado que ainda está crescendo. Hoje você tem um mercado que, segundo o IDC, em 2016, deve ser um mercado de 10 milhões de equipamentos sendo chipados, né, sendo enviados, e que em 2020 vão ser 76 milhões de unidades. Então, tem um crescimento aí gigantesco, ano a ano, aí, de mais 100%, né? E com um crescimento maior de realidade aumentada ao longo do tempo. Isso porque
Hoje, o que acontece? Principalmente quem está sendo vendido, um equipamento como o Rift da Oculus ou o Vive da HTC, eles estão sendo vendidos na faixa de US$ 700. O HoloLens e o Meta, que são os dois mais conhecidos aí na parte de realidade aumentada, hoje eles estão na fase de US$ 3.000 e ainda naquele modelo você tem que se inscrever para poder ter acesso ao ambiente. Então, e o Magic Leap nem previsão ainda tem. Então, hoje o que se tem, basicamente, são essas duas plataformas. Então, o que se espera é que, à medida, com o tempo, mais produtos vão ser lançados e a realidade aumentada vai ganhar mais espaço aí. Isso aí nós estamos olhando especificamente hardware, tá bom? Então, o próximo slide ele tem exatamente esse objetivo, mostrar que existe um percentual muito grande na parte de hardware. Então, você vê aqui que isso aí é uma outra pesquisa, tá? Da Greenlight Insights. Então, você olha aqui em 2017, ele faz uma análise de 2017 e 2021. Em 2017, você tem 65% do mercado abocanhado por display, por headset, por capacetes, enfim, ou o nome que você queira dar aí. E no 2021 isso aí reduz para 58. Mas alguns crescem consideravelmente. Conteúdo de consumidor ainda você vai ver que vai ainda manter uma parcela boa, diminui, mas mantém uma parcela boa. E cresce muito o ambiente corporativo, né? Dados relacionados ao ambiente corporativo. Espera-se, então, que 2021, o mercado, ou seja, ao longo dos próximos 5 anos, as corporações, as instituições vão começar a utilizar mais ambientes de realidade virtual nas corporações e processos, enfim. Então, vão aumentar as oportunidades, as demandas. Então, na minha opinião, é aí que estão as oportunidades. Então, nós vamos falar um pouco sobre os players daqui a pouco, mas o que acontece? Eu percebo hoje, isso é o feeling meu, que o ambiente de realidade virtual e realidade aumentada está agora, em 2017, como o móvel estava em 2006, 2007, quando o iPhone foi lançado. Então, ou seja, alguns players já estão despontando, vão ser definidos quem vão ser esses players que vão ter maior parcela, maior market share em cada um dos seus setores, mas esses players de headset, que é a maior fatia do mercado, eles vão precisar muito, muito forte e provavelmente eles vão ganhar a maior market share de acordo com o conteúdo. Então, assim como naquela época foi uma excelente oportunidade de lançar aplicativos móveis, como ainda é hoje, mas naquela época em especial foi um momento muito grande, muito investimento em aplicativos móveis, hoje é muito forte o investimento em conteúdo VR, em aplicativos AR. Então, existe uma grande oportunidade para se lançar produtos nessa área. Tanto que no Oculus Connect, um evento da Oculus em outubro do ano passado, o Zuckerberg anunciou mais de 20 milhões para investimento em empresas que estão lançando conteúdo VR. Então, tem muita oportunidade aí para você lançar um projeto e utilizar esse projeto e ter fundraising para esse projeto. Mas uma coisa que é bem curiosa, toda vez que eu fiz um treinamento, e eu lembro muito de uma mentoria que eu fiz, e aí eu falando de uma ideia que eu tive com esse mentor, o cara me perguntou, a primeira coisa que ele perguntou, e isso aconteceu outras vezes comigo. E em alguns artigos que eu leio, eu já vi essa pergunta mais de uma vez. Faz sentido uma experiência imersiva para esse problema que você quer resolver? Então, não é tudo que vai estar em VR. Pelo contrário, é muito importante você entender qual é o sentido, qual é a necessidade de se colocar a solução desse problema que você quer resolver dentro do ambiente de VR e AR. Então, você precisa entender muito. Por quê? Principalmente em VR. Porque ainda é pouco conhecido, não é muito difundido, a experiência de VR. Principalmente essa experiência
é comum algumas pessoas sentirem náusea, sentirem tontura, ou seja, não se sentirem ainda bem, não se sentirem totalmente confortável dentro do ambiente imersivo. Eu comprei o Oculus Rift e minha esposa mesmo, ela tem, de vez em quando, ela não se sente tão bem. Eu em alguns jogos também não me senti tão bem. Tem jogos que eu me sinto mais à vontade, tem jogos que eu me sinto não tão à vontade, tem filmes que eu gosto muito, tem filmes que me dão algum enjoo na hora de eu perceber. Então, essa linguagem está sendo muito discutido. Eu participei de um evento aqui, o CineQuest VR. O CineQuest teve um track, uma linha de programação só voltada para a parte de VR. Então, foi bem legal porque deu para perceber o pessoal de cinema também entrando nesse ambiente de VR para discutir justamente sobre essa qualidade de contar uma história, de ganhar empatia com os personagens. Principalmente cinema tem uma dificuldade muito grande, porque você pode estar, a cena pode estar acontecendo do lado que a pessoa não está vendo, né? Então, como você chama atenção? Então, eu lembro, por exemplo, de um filme que o diretor do Madagascar, ele está com um estúdio chamado Balboa, e e esse estúdio ele fez dois personagens, o Mac and Cheese, e ele lançou um primeiro filme que foi o Invasion para fazer alguns testes. Então, todo mundo está experimentando. Então, quando eles colocam, nesse ambiente, nesse teste que ele fez, ele, por exemplo, queria que as pessoas olhassem para onde o Mac and Cheese viriam. Então, ele usa um coelhinho que está passando, então ele ganha empatia da pessoa que está assistindo o filme com esse coelho, e esse coelho, quando está amedrontado, ele olha para a máquina, para a espaçonave do Mac and Cheese, você instantaneamente olha. Então, uma série de linguagem de cinema está vindo para dentro do VR. É bem interessante ficar atento sobre essa questão. A Oculus, por exemplo, no seu site de developers, tem lá o seu best practice, que mostra uma série de recomendações, guidelines, para que as pessoas que vão criar conteúdo sigam pensando no bem-estar das pessoas. Hoje, o que se mais conhece como uma boa experiência imersiva é simulação. Isso se usa há muito tempo. Se você pegar simulador de voo, há muito tempo as empresas de aviação colocam os pilotos para primeiro fazer simulação, para depois colocar no ambiente real. Existem várias pesquisas também em Stanford mostrando quão eficaz isso é, e muitas delas mostram uma forma positiva. Tem, inclusive, experimentos do tipo colocar uma criança, colocar pessoas para fazer uma boa ação dentro do ambiente imersivo. E como essas pessoas ficam depois que saem desse ambiente imersivo, se elas melhoram o comportamento, e alguns desses estudos apontam que as pessoas melhoraram o comportamento, se tornaram mais preocupadas com os outros após fazer a simulação. Então, a experiência de imersiva para simulação e treinamento tem se mostrado um ambiente muito forte. Um pessoal do CERN, lá da Suíça, que está fazendo um lab de 1 bilhão aquele lab de 1 milhão, né? Um lab de 1 milhão de dólares em um ambiente imersivo. Então, imagina, você oferecer esse ambiente para alunos secundários ou alunos de faculdade. O cara pode utilizar um ambiente, pode fazer simulações em laboratório que ele jamais tinha pretensão de um dia acessar. E essa experiência oferece e esse produto oferece essa experiência para essas pessoas. Ele cita no TED, que ele fala sobre isso, no TED Talk, ele cita, por exemplo, que um menino descobriu um determinado problema de biologia muito importante, alguma doença específica, não vou tentar adivinhar qual foi agora, eu lembro, eu já soube, mas agora não me ocorre aqui no momento. E ele cita isso, essa criança jamais poderia entrar no laboratório porque ela não teria nem as condições de segurança adequadas. Mas um ambiente imersivo ofereceu para ela essa condição.
ela lançou uma hipótese e conseguiu chegar a uma solução muito interessante. Então, você pode observar aí o potencial disso aí. Entretenimento, esse aí é um exemplo de a pessoa se sentir voando. Tem várias experiências de entretenimento que estão sendo trabalhadas. Jogos estão muito fortes. Cirurgia robótica, imagina com a velocidade, internet, precisão sendo melhorada, pode ser. Tem utilização para casos de segurança, por exemplo, destravar bombas, desativar bombas em ambientes de terrorismo. Uma indústria que tá usando muito realidade virtual é a indústria pornô, filmes pornô, muito filme pornô utilizando ambiente imersivo. Então ou seja, existem algumas experiências utilizando aí o ambiente imersivo. Vamos falar um pouco então sobre players. Hoje vamos falar primeiro da parte de capacetes. Primeiro, antes de entrar em cada um dos players, é interessante falar sobre degrees of freedom, né? Graus de liberdade, enfim. A ideia é o seguinte: existem experiências que vão te dar 3 graus ou 6 graus de liberdade ou independência para você utilizar. Os primeiros, que só usam 3 graus, eles vão te oferecer só a rotação, que é olhar para um lado e para o outro, olhar para cima e para baixo. Imagina você fixo, sua cabeça fixa. Talvez eu usasse o vídeo aqui para explicar isso melhor. Ou então a sua cabeça rotacionando. Isso que é o yaw, pitch and roll. É você parado, fixo, utilizando esses 3 movimentos com a sua cabeça. Já tem experiências, como é o caso do Oculus Rift e do Vive, que te oferece os 6 graus de liberdade, independência, degrees of freedom, que é você ir para frente, ir para trás, ir para um lado, ir para o outro e pular, né? Ir para cima ou ir para baixo. Então, te oferecem mais esses outros graus aí. Então, o que modifica, isso é uma diferença bem grande de uma experiência para outra. Então, hoje, a mais conhecida com 3 graus de independência aí é o Google Cardboard. Então, tem da Sony, tem Samsung, tem alguns players, mas o mais conhecido, até por ser mais barato, é o Google Cardboard. Então, é uma experiência com 2 lentes, ele divide a sua tela em 2 áreas especiais, então uma para o seu lado, o seu olho esquerdo, outra para o seu olho direito, e você coloca o seu celular dentro dessa caixinha aí, e com esse celular dentro dessa caixinha você consegue rotacionar a sua cabeça para cima, para baixo, para um lado, para o outro, a sua cabeça só, tá? Então você consegue ter uma experiência imersiva. Você consegue, por exemplo, acompanhar alguém saltando de paraquedas, um filme específico. E o Google Cardboard ele tem algumas ele te oferece também o acelerômetro como uma ferramenta para você interagir com o aplicativo. Então, a maioria dos aplicativos que eu utilizei, ele utilizava o fato de você fixar num objeto que você colocou dentro do ambiente imersivo, e quando você fixa ali o olhar 3 segundos, 5 segundos, ele aparece o menu, ele toma uma ação com o tempo que você faz. Outro que pode te oferecer uma experiência de controle do ambiente de cardboard é o comando de voz. Então, pelo comando de voz, você também poderia passar comandos para o seu aplicativo. Mas ainda a linguagem natural tem alguns desafios, e eu percebi que o mais utilizado tem sido, então, o acelerômetro. O Oculus Rift. O Oculus Rift foi comprado pela Facebook, a Oculus, e eles lançaram o Rift 2. Esse aí é o desenho do Rift, então você pode comprar o Rift, só o Rift. Se você comprar só o Rift, ele vem com uma dessas caixinhas de presença local e não vem os controles. Esses 2 controles que estão na mão do cara aí é o Oculus Touch. E ele é opcional, custa $200.
e o Oculus Rift $799. Eles precisam de, no mínimo, 3 entradas HD, USB 3, mais uma entrada HDMI, mais uma placa GeForce GT 1070 e um processador legal. É uma máquina de $1.000. É um computador de $1.000. Se for um notebook, o notebook mais barato que eu encontrei até hoje foi de $1.550, $1.600. Então, ele não é um. Eu estou falando, a gente está comprando um protótipo de $2.500, porque ele ainda não é móvel, ele ainda tem uma experiência, ele tem uma loja com uma série de aplicativos, alguns aplicativos desenvolvidos pela Oculus Studio. A comunidade coloca alguns aplicativos, tem inclusive uma área para beta, você pode entrar lá e você, por seu próprio benefício ou risco, você vai utilizar esses aplicativos. É grande, tem bastante coisa, muita coisa ruim, muita coisa ainda. Eu não acho que a maioria das coisas sejam boas, seja boa, a maioria é bem sofrível ainda, mas tem algumas experiências bem legais, tem alguns vídeos, alguns filmes bem legais, tem alguns aplicativos com experiência bem legal. Eu tenho gostado principalmente da que a própria Oculus oferece. E tem alguns aplicativos, inclusive, nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, mas alguns aplicativos para você construir conteúdo dentro do ambiente do Oculus. Então, é bem interessante, tem bastante coisa para se fazer aí com o Oculus Rift. A faixa de aplicativo, a faixa de preço do aplicativo é ali entre 20... Tem muita coisa de graça, como eu falei, porque é muita coisa beta, mas aqueles que estão cobrando, eu percebi que tem coisa aí da faixa de $10 a $60. A outra é o HTC Vive, muito parecido. Aquelas duas caixinhas que estão ao lado do óculos, eles parecem duas caixinhas de som, não são. Elas são duas áreas para localizar a sua presença. Você coloca, imagina que você vai criar uma área quadrada do seu ambiente, que você vai poder andar. Você tem uma sala, imagina uma sala quadrada ou retangular, um espaço quadrado ou retangular. Nas quinas inversas desses lados, você vai colocar essas duas caixas. Então ela usa essas duas caixinhas aí para monitorar onde você está dentro desse quadrado. E aí, quando você ultrapassa isso, ela te avisa, ela cria uma parede para você não se machucar. Vou voltar aqui rapidinho o slide. Esses dois que parecem um microfonezinho aqui do Rift, é a mesma coisa, só que eles ficam de frente. Você não coloca nas duas quinas de um quadrado. Você coloca em frente e aí você tem um local em que você configura qual é a sua área de guardião. Aí você cria a sua área do guardião, quando você está ultrapassando também ele te avisa. Ele aparece como se fosse uma parede do Matrix lá. Aí você percebe que você está chegando no limite, que pode ter uma janela, que pode ter um sofá, enfim, você pode tropeçar se você passar dali. Mas você pode andar, então esse movimento que você faz dentro desse quadrado retângulo é utilizado por alguns dos softwares, alguns deles utilizam um controle, esse Touch, o Vive também tem, como um botãozinho para você caminhar, andar. Se você não, no Rift, se você não comprar o Touch, vem um controle um controle idêntico ao do Xbox One. E você pode utilizá-lo em alguns dos jogos. Tem o Sony PlayStation VR, eu não conheço. Eu percebo que esses dois são os mais fortes. A gente vai colocar esse Rift dentro do ambiente de coworking lá que está rodando o Camp 3. Então, quem quiser, e vai estar disponível para as turmas do Hackathon durante o processo de Hackathon. Eles vão poder utilizar esse Rift, caso algum time queira desenvolver em cima dele. Opa, aqui está errado, me desculpem. Não é HTC Vive, aí é Microsoft HoloLens, tá? O Microsoft HoloLens aí já não é mais realidade virtual, é realidade aumentada.
Então, é um óculos, é um capacete, também precisa de um computador com 3 USB 3.0, mais um HDMI pelo menos, bastante processamento e placa gráfica. Por isso que a maioria das pessoas que está usando um capacete desse tem comprado máquinas PCs porque o Mac não tem suporte para isso. A Microsoft, com certeza vai utilizar o Windows, e o Microsoft HoloLens, ele hoje não está disponível, foi lançado agora em março, você tem que entrar numa fila e ele custa US$ 3.000. Também tem uma loja, só para eu falar do Vive, que eu pulei da loja. O Vive, ele é muito mais rico do que o Rift em termos de aplicativo, tá? Um ponto que vale a vantagem do Vive em relação ao Rift, porque o Vive ele usa a Steam. Então, como a Steam tem muito gamers dentro do ambiente da Steam, então ela conseguiu converter isso em aplicativos para o Vive. Então, fechando parênteses que eu esqueci lá atrás, voltou para o Microsoft HoloLens, então a Microsoft vai lançar também um aplicativo para oferecer experiência. Então, se você observar, tanto o Rift quanto o Vive, ele bloqueia a sua visão. Já o HoloLens, ele permite você olhar. É um capacete bem grande, não é como era o Glass antigamente, mas ele permite você ver através, né? E aí você vai ver objetos Então ali a ideia é que ela está desenhando no computador aquilo e está olhando dentro do ambiente real aquele objeto virtual. Por isso que é um capacete de realidade aumentada, porque ela está olhando o ambiente real. Outro é o MetaVision, que tem o mesmo conceito, também é uma plataforma para realidade aumentada. Então você vê através, ainda é um monstrengo ainda, e você pode olhar através dele. Também roda em Windows, vai precisar de um ambiente também de 3 USBs, e tá bem, ele lançou o DevKit versão 1 e já lançou agora o DevKit versão 2. Uma menção que eu não coloco aí, mas muito importante, é a Magic Leap, né? Magic Leap é a startup mais desconhecida com mais grana que se conhece, né? Então é uma empresa que já fez fundraising de 1,4 bi. Tem como investidor o Google, Alibaba, ah, o Mark Anderson e Horowitz. Só gigantesco, só gente gigantesca. E ela se declara como uma empresa com produto escondido mesmo, produto na fase de segredo. Ninguém conhece exatamente, é mais rumor, mas o que se imagina é que é uma lente parecida com uma lente de óculos que vai permitir colocar ambientes reais, ambientes virtuais e você ainda continuar olhando o ambiente real. Vai te dar uma sensação mais real, mais wearable, do que um capacete como esse que esse cara está vestindo. A outra menção que eu acho que é importante aí é em relação ao Rift. A Oculus está com um projeto chamado Santa Cruz, e esse projeto ele já coloca o Rift, não o Rift, né, esse projeto Santa Cruz, é algo como se fosse um Rift móvel, e ele utiliza uma câmera para você olhar um ambiente real. Então ele filma um ambiente real e te mostra dentro do capacete virtual. Embora ele não tenha uma lente como esse, o Rift está fazendo alguns testes utilizando esse ambiente. A sala de realidade virtual aqui de Stanford, ela é a mais realística possível. Eles têm um ambiente em que a pessoa é a mais imersiva possível, que se conhece. Pelo menos como eu li. E você tem uma estrutura assim gigantesca de equipamento. Eu acho que são mais de 6 servidores, 6 equipamentos para monitorar. São mais de 4 câmeras para monitorar a sua presença, para dar a real localização que você está, processar e renderizar isso dentro do ambiente imersivo. Mas eu vi o pessoal andando assim, tipo o Indiana Jones. Quem assistiu isso aí, quem é velho igual a mim, talvez lembre. Não sei se tem alguém tão velho quanto eu no call, mas enfim, talvez já tenha visto aí na sessão da tarde.
Então você passa numa tela, numa rampinha lá, numa pontezinha estreita e o pessoal morrendo de medo de cair. É impressionante um ambiente imersivo que isso dá. Mas observe a quantidade de processamento e renderização que é necessário para fazer essa estrutura. Eu não sei se vocês acompanharam, mas uma plataforma, uma coisa que me chamou muito atenção no F8 do Facebook essa semana, foi o terça e quarta dessa semana, né? Foi o keynote do Mark Zuckerberg, ele falando sobre os novos avanços sobre as plataformas de AR. Então, achei muito importante dar um destaque disso aqui na palestra. Então, ele cita que ele acreditava muito que essas plataformas, esses glasses, esses óculos, seriam o mainstream. Eles marcariam a entrada de realidade aumentada dentro do mainstream. E ele não acredita mais nisso, e ele acredita que a primeira plataforma de realidade aumentada vão ser as câmeras dos celulares. Ele cita inclusive isso. Ele falou: se você quiser tirar uma única mensagem do FA, essa é a mensagem. Então, você vê que uma empresa que tem uma plataforma de VR está abrindo. Desculpa aí. Uma plataforma de VR, como tem o Oculus Rift, citando isso, é porque ele está percebendo que tem muito potencial dentro dos smartphones para criar um ambiente de realidade aumentada. Vale muito a pena, está disponível no Facebook Developers, no website deles, essa palestra. E ele mostra, por exemplo, esse roadmap aí de hoje a 10 anos, como ele imagina que vai ser o roadmap de inovação do Facebook, e ele percebe lá na frente 10 anos, realidade virtual, realidade aumentada, já fazendo a integração com inteligência artificial e mais melhorias do ambiente de conectividade. Quando a gente vai falando de câmera, a gente vai falar um pouco disso, que raras são as câmeras que fazem streaming, e eu acho que o principal problema que nós temos aí é a questão de conectividade. Então você percebe que é um roadmap longo e que hoje vão colocar algumas disponibilidades de realidade aumentada já agora, para começar você ter uma experiência. Então ele apresenta que essa questão de quais são os principais casos de uso hoje que ele interpreta na visão dele para um aplicativo, para uma plataforma de realidade aumentada. A primeira é essa habilidade de apresentar informações, ou seja, imagina que você está olhando o celular e aí você coloca na rua e você olhando aquela rua através do seu celular, você coloca a informação de onde tem um restaurante, onde tem uma barbearia, não no meu caso, porque eu não uso, mas para alguém pode ser útil utilizar a barbearia. Mas, enfim, ou adicionar objetos digitais, é a ideia do Pokémon Go. Na verdade, imagina que você pode falar assim, não, eu quero ir na barbearia. E ele coloca os passinhos, em vez de mostrar como é o Google Maps ou outro Maps hoje, mas através da sua lente do seu celular, através da câmera do seu celular, ele vai mostrando a linhazinha azul onde você tem que pisar e andar para chegar até aquele seu ambiente. Isso é, por exemplo, colocar objetos digitais, e quando você chegou na frente daquela barbearia, apareceu um cartãozinho de visita, apareceu uma florzinha lá, ou um objeto, ou um gift, ou um card, ou um cupom da Saver lá para você utilizar e ganhar desconto e entrar dentro do ambiente lá da barbearia e utilizar. Então é aperfeiçoar o objeto existente, colocar mais uma coisa. Ou você já, quando o barbeiro olhar para sua cara, já tem uma foto de como é que você gostaria de ficar quando seu cabelo tivesse cortado. Enfim, isso seria a habilidade de aperfeiçoar objetos existentes. E hoje você já tem usos primitivos disso, o que ele cita. Quando você coloca círculos ou setas dentro de uma foto, você tira uma foto lá no Instagram, ou Snap, ou similar,
e você coloca setas ou circula algo, você está acrescentando informação a uma foto. Quando objetos digitais é o que o Pokémon fez, mas você poderia colocar qualquer objeto dentro de um também. Você coloca lá fotinhas, coisas dentro do ambiente de uma foto que você tirou no Snap, Instagram, agora até no próprio Facebook ou WhatsApp. E você citou objetos existentes, ele cita muito o exemplo dos filtros que você pode colocar dentro do seu rosto, né? Touquinha do Papai Noel, e à medida que você mexe a cabeça para um lado, para o outro, para cima e para baixo, a touquinha vai seguindo lá, ou enfim, qualquer outro efeito. Só usei um aí para dar como exemplo. Então já tem casos de uso primitivos dessas funcionalidades, e isso, junto, mais esses novos pilares que ele cita aí, vai gerar o que seria essa nova plataforma de realidade aumentada e que vai se tornar o mainstream desse novo ambiente de realidade aumentada, que é localização precisa, efeitos 3D e reconhecimento de objeto. Localização precisa é porque, na verdade, você vai precisar de uma localização muito mais precisa do que o GPS é hoje. Quando nós estamos falando em realidade aumentada, ele quer reduzir isso aí para algumas polegadas de precisão, não em metros como você tem hoje. E isso aí eles vão utilizar muito forte uma técnica de inteligência artificial chamada SLAM. Agora não me ocorre exatamente o que significa sigla, mas é uma tecnologia, é um algoritmo para melhorar a precisão e aumentar a detecção de ambientes dentro da área que você está. Reconhecimento de objeto, da mesmíssima forma, utiliza também inteligência artificial. Eles estão usando várias técnicas utilizadas em self-drive car para identificar. E ele mostra o quanto essa tecnologia evoluiu em um ano, de 2016, de março de 2016 para março de 2017. Então, você percebe, ele usa um exemplo, o speaker que faz logo depois do Zuckerberg no Keynote, ele mostra, por exemplo, uma foto de uma pessoa na cozinha. Aí ele detecta, aquilo é uma pessoa, aquilo ali deve ser uma geladeira e aquilo ali deve ser um copo. Aí ele mostra 6 meses depois. As figuras já estão mais com contorno melhor, ele já fala, ele já identifica mais objetos e mostra depois agora em março, e que ele mostra inclusive a posição que a pessoa está. Ela está inclinada e esses aqui são os principais eixos da estrutura corporal dessa pessoa. Então essa tecnologia, esses algoritmos de reconhecimento de objetos, eles estão crescendo muito e vão ficar disponíveis dentro de APIs dessas plataformas para vocês criarem novos aplicativos e novos produtos. Ele entende que essas três plataformas vão te oferecer toda a parte, todo o suporte necessário para criar esses novos aplicativos. A SLAM significa Simultaneous Localization and Mapping. Da mesma forma, a Google tem o projeto dela, o Tango. O Tango, ele acrescenta a mais do que você já tem no Android tradicional. Ela desenvolveu junto com a Qualcomm e com alguns parceiros um novo tablet, usando esse novo processador da Qualcomm e utilizando mais alguns sensores para aperfeiçoar e oferecer na API do Android essas informações, que são motion tracking, que é entender a posição e orientação que você está utilizando o seu sensor, no caso o seu celular, a percepção de profundidade, para você identificar quais são os objetos que estão na frente do outro, qual o objeto que ele não só reconhecer o objeto, mas perceber que essa mesa está na frente daquela cadeira, aquela cadeira está na frente da mesa, o sofá está na frente da TV. Ele começar a identificar, através de algoritmos, a profundidade dentro do ambiente e a posição dos objetos, e criar uma área de dados para você colocar, por exemplo, um objeto dentro desse espaço
e quando eu retornar, eu encontrar novamente esse objeto. Então, existe um padrão de arquivo que você vai poder criar, e também é o que vai permitir duas pessoas interagirem dentro do mesmo espaço. Ou seja, se eu estiver no mesmo local que a pessoa está e tiver esse arquivo, ou seja, esse objeto naquele setor, o sistema vai identificar que alguém deixou aquele objeto ali dentro e as pessoas vão poder interagir com ele. Colocando essas informações, você vai. Eles especificaram, então, um novo tipo de celular, utilizando esse processador da Qualcomm, especificaram um novo padrão. Então, você pode comprar dentro do site da Google esse tablet, que é específico, que eles desenharam, mas já tem a Asus e a Lenovo já lançaram dois produtos, cada uma, que atende exatamente essas especificações, já prevendo, já focando em consumidor final. Esse que o Google fez era mais focado para a equipe de desenvolvimento. Esse projeto é de 2014, mas ele ganhou algumas implementações importantes no ano passado, e essas informações aí foram bem divulgadas no Google I/O do ano passado, em julho do ano passado. Tem vários vídeos, vocês podem acompanhá-los aí. E um dos vídeos que eu mais gosto é esse aí. Ali, esse cara que é o responsável por esse projeto, ele está colocando o tablet dele dentro dessa arminha aí. Não sei se vocês percebem. Ele mostra várias aplicações. Ele mostra o dinossauro, ele falando com o dinossauro, a pessoa interagindo com o dinossauro. Mostra alguns exemplos, mas eu gostei muito desse, que eu achei fantástico. Ele coloca já é um gadget que você lê o seu celular, e aí você vai começar a tirar, jogar aí, utilizando a realidade aumentada. Dentro do seu ambiente, você vai colocar. Esse jogo foi desenvolvido utilizando o Unity, que é o que a gente vai falar agora. Então, para a área de realidade aumentada, utilizando o celular, eu chamo a atenção aí para Facebook e para o Google. Devem ter outros projetos, mas é o que tem me chamado a atenção hoje em dia. Falando rapidamente sobre câmeras, então você tem um outro players muito importante dentro do contexto de VR, são as câmeras, porque você tem uma ideia de você utilizar imagens reais dentro do seu ambiente. Você tem hoje câmeras 360, ou câmera 3D, com um bom preço. Essas câmeras aí estão na faixa, a Samsung é mais barata, está $300, mas no geral aí são $400, e a Views é mais cara, ela está $700. Mas são câmeras que te oferecem 360 graus. Eu tenho essa 360 Fly aí. Ela não é 360 totalmente, ela é 360 horizontalmente, mas verticalmente ela é 240, porque ela não pega exatamente o chão. E você consegue pegar, então, filmagens. Elas são mais câmeras para live action. Elas são monoscópicas. O que é isso? Quando você coloca ela dentro do ambiente por exemplo, do Unity, imagine que você vai estar vendo como se você estivesse dentro da esfera e a imagem dela estivesse projetado do lado interno da esfera. Então, pensa aí numa esfera. Pensa você dentro dessa esfera. E imagina a imagem que eles capturaram dentro dessa esfera. O pessoal de filmagem chama isso aí de dome. É um efeito aí que você, dentro da esfera, fica olhando essa imagem que foi gravada. Você não tem tanta percepção de profundidade, porque ela é monoscópica. Já as câmeras mais profissionais aí, e mid-range, a mid-range ali onde está o mid-range, tá? Mid-range, como é a GoPro Omni, ela te oferece mais essa percepção. Então você consegue andar, fazer forward e backward dentro do ambiente da foto, você consegue dar zoom dentro do ambiente da foto, melhora, porque você tem mais percepção, tem mais informação. A GoPro Omni, ela é, se não me engano, $8.000. E as outras aqui eu nem sei preço, eu não consegui nem achar o preço. A Litro ainda é protótipo, né? A Litro, ela tem uma delas, eu não sei qual que é
que gera assim 1,5 tera por minuto de dados. Vai te dar uma sensação de profundidade absurda. Mas você vai usar isso aonde? Provavelmente você não vai usar isso no móvel, porque como é que você vai colocar esses dados? Complexos. Vão aparecer essas aplicações ainda. A da Nokia é a única que eu conheço o preço. Ela custa US$ 60.000. Essas aí são algumas das câmeras profissionais que algumas empresas estão utilizando para fazer, principalmente estão alugando. Tem algumas empresas fazendo aluguel dessas câmeras, porque é inviável para muita gente comprar esses produtos. Outros players importantes dentro do ambiente de realidade virtual aumentada são software para você criar experiência, conteúdo VR. O primeiro que se aparece aí são as plataformas de desenvolvimento de game. Tanto a Unreal quanto a Unity são muito bem posicionados, porque em game já tinha a ideia de ambiente 360, 3D, quando você desenvolvia um jogo. Então, transformar isso, levar isso para um Rift, levar isso para um Vive, foi muito simples, foi muito natural. Então, você tem essas plataformas aí muito bem orquestradas, muito bem trabalhadas, para oferecer essas suporte, e as duas têm uma linha de produto free, grátis. Aparece então com uma forma bem oportuna de desenvolver games, não só games, tem filmes e outras interações que você pode trabalhar dentro do ambiente de Unity ou do Unreal. O cardboard também tem uma especificação para Unity e o Tango também tem API SDK específico para o Unity. Não tenho certeza para o Unreal. Eu conheço mais o Unity, então eu sei falar melhor dessa plataforma. E você tem em Brasília, você tem no mercado pessoas que desenvolvem essas plataformas. É muito conhecido. Então, se você estiver procurando um developer para seu ambiente, é uma boa pista para vocês começarem. Esse GoPro 4JS eu achei muito legal. Eu recomendo conhecer. Ele consegue colocar, utilizando JavaScript, uma linguagem muito simples, você consegue colocar objetos virtuais dentro de uma cena que foi filmada usando o Omni, né? O GoPro Omni. Ele sugere o GoPro Omni. No workflow, você faz a filmagem com a GoPro Omni, são 6 câmeras. Você utiliza um aplicativo específico lá da GoPro para fazer a conversão e transformar isso aí em duas imagens, estereoscópio, e depois você utiliza o GoPro Forge para adicionar objetos dentro dessa filmagem que foi realizada. Tem vários exemplos legais. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu queria fazer era capturar parques nacionais, ambientes diferentes e colocar, por exemplo, imagina estar na Chapada dos Veadeiros e você coloca, sei lá, uma ema andando, ou um pássaro voando, isso para um ambiente de sala de aula. Quando o menino olha, vê lá a ema andando e aparece lá a informação para ele sobre o que é, ou a árvore, enfim. Ele permite você desenvolver alguma coisa desse tipo, por exemplo. E também uma outra área é de software que você pode desenvolver dentro do próprio ambiente imersivo. Então, um exemplo é o Storyboard VR, que você pode utilizar, fazer dentro do Vive, você criar um ambiente de realidade virtual, você cria, então a pessoa ela tá imersa, ela está olhando, então provavelmente uma das mãos é o conjunto de ferramenta, e com a outra mão ela escolhe que ferramenta que ela quer, se é um plano, cilindro, e provavelmente ela já tem essa biblioteca de objetos gráficos, que foi feito aí ou no Maya, ou no Blender, em outro objeto, e ele criou essa biblioteca para ele está importando para o ambiente que ele criou esses objetos. Ele está criando o ambiente conteúdo VR dentro do ambiente VR.
eu não tenho um Vive, eu não experimentei esse. Mas eu já experimentei o Quill. O Quill, ele foi criado para desenvolver esse filme aí, o Dear Angelica. Foi um filme que foi premiado no Festival de Sundance, aqui na Califórnia. Então, novamente é interessante observar o cinema muito próximo do conteúdo de VR. E eles desenvolveram essa ferramenta para fazer esse filme. Esse filme é uma experiência bem legal. Bem legal. Nós vamos oferecer essa experiência aí no campus. Talvez até na Campus Party a gente já leve isso aí. É outra forma de criar conteúdo VR. Então você desenha, você cria. Eu usei uma outra ferramenta que é como se você estivesse trabalhando com argila num ambiente virtual. Então você cria objetos dentro do espaço virtual. É uma outra tendência, é uma outra possibilidade. Outro player importante aí que eu não coloquei por eu não ter domínio são a Premiere, a Adobe Premiere. Ela acabou de lançar uma ferramenta para fazer edição de VR. Então você vai pegar, provavelmente ela vai pegar ali a filmagem de estereoscópio e você vai fazer a edição e você vai, nesse momento, conseguir colocar alguns objetos virtuais dentro da filmagem. Eu conheci uma galera lá de Curitiba, a Asteroids, eles estão fazendo isso muito bem. Então, só para finalizar aí, falar um pouco do Hackathon. Nosso Hackathon vai ser, então, em cima do Camp 3, ele vai ser em cima desse tema, realidade virtual e realidade aumentada. A nossa missão aí é juntar todo esse pessoal de games, desenvolvimento, artistas 3D, estou trabalhando aí com Maya, com Blender, galera que está desenvolvendo em Unity, Unreal, galera que está desenvolvendo aí em JavaScript ou alguma coisa que possa utilizar essas ferramentas. A ideia é da gente levar algumas câmeras, algumas experiências para você fazer alguns testes. E vai acontecer na última semana do nosso camp, vai ser o bootcamp, a gente faz o nosso hackathon durante uma semana, o bootcamp ele acontece um final de semana anterior, então dia 1º e dia 2 de julho vai ser o bootcamp, onde as pessoas selecionadas vão ter treinamentos, mentorias e sessões de ideação, vão fechar as ideias, formar os times, e aí vão ter um espaço de coworking para se encontrar e trabalhar durante a semana. E durante o Demo Day, que vai ser dia 7 de julho, é o último dia de hacking, onde vão apresentar os seus projetos. A gente ainda vai divulgar essa página aí com mais detalhes e informações sobre a inscrição do Hackathon, tá bom? É isso. Eu acho que a mensagem mais importante aí é sobre essa questão de inovação que está acontecendo. É muito interessante porque está no início aqui do que está acontecendo aqui no Vale. Eu acho que tem muita coisa, ou seja, o Vale é um lugar que está mais despontando tecnologia. Você percebe que a coisa está completamente em fase inicial. 2 vezes durante a palestra do Facebook, não foi o Zuckerberg que falou isso, mas dois speakers diferentes citaram o seguinte: nós estamos em 1% da nossa capacidade. Ou seja, tem muita esteira para andar nessas plataformas aí, né? Deixa eu ver se tem. Agora eu vou para as perguntas. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Uma possibilidade existe um óculos, no caso do óculos de papelão, isso? Paulo, o óculos do cardboard, ele é uma experiência de realidade virtual, imersiva, e ele oferece para você só 3 graus de liberdade, de independência, que é da cabeça. Olhar para cima e para baixo, para um lado e para o outro, ou movimentar a cabeça. Aí, utilizando um acelerômetro, você vai conseguir, ele oferece essa percepção para você olhar a imagem ou a situação ou interagir com o ambiente virtual em diferentes posições. Ele utiliza o seu próprio celular
tem um aplicativo para iOS e um aplicativo para Android. Você baixa o aplicativo no seu celular e aí quando você clica lá, ele já divide, quando você baixa o conteúdo que você quer, ele já divide a tela do seu celular em duas posições e você tem essa experiência. Então, quando você vê tanto no Facebook quanto no YouTube ou uma outra plataforma que tem o símbolozinho do cardboard, se você clicar, você vai perceber que ele vai dividir. Ele espera que você coloque o celular dentro de um cardboard e aí você vai utilizar. Eu vou tentar fazer algumas imagens aqui, se for o caso. Valeu, valeu, valeu. Parabéns pela palestra. Opa, obrigado. Vai ter o Vive para testar? Não, não sei, hein? A princípio não. Hoje não, Bruno. Eu não estou recebendo áudio de alguém, mas. Ixi. Tá aqui ver que hoje, computador, eu já fiz os dois. Wesley, alguma previsão de lançamento? Eu procurei hoje. A pergunta é: há alguma previsão de lançamento do produto da Magic Leap? Eu procurei hoje, Ricardo, eu não achei. Eu não achei o que poderia ser. Quando seria esse eventual lançamento? Eu não achei. Enfim, recentemente, acho que tem menos de 2 semanas, mostraram alguém que está com um protótipo. É bem protótipo ainda, sabe? Era uma mochila nas costas, uma mochila transparente, com um computador, assim, tipo uma placa de circuito impresso, como se fosse uma mochila transparente com a placa de circuito, como se fosse um notebook lá dentro, ligado nele. Então, eu acho que está muito protótipo. E para o nível de refinamento que eles esperam oferecer na experiência de realidade aumentada, eu acho que eles vão manter em sigilo mais tempo. É impressão minha, eu não sei exatamente isso aí, tá bom? Gente, mais alguém tem dúvidas? Quer esclarecer alguma coisa? Perguntar alguma coisa pro Wesley? Não sei se está aparecendo no meu vídeo. Tá sim. Então, não sei para quem não conhece, isso aqui é o cardboard. A gente vai estar oferecendo um desses para cada participante do hackathon. Você coloca aqui. Abaixa um pouco a tela. Baixar um pouco a tela. Isso. Eu não consigo ver minha tela. Pode parar de compartilhar sua tela. Ah, a outra, né, do computador, tá bom. Como que faz aqui? Não sei como. Não está dando opção de stop. Agora acho que foi agora. Ah, legal. Agora eu consegui ver. Então é isso. Você tem um aplicativo aqui do Cardboard. Ou o próprio YouTube já tem essa opção nativa. Mas você tem uma opção aqui do Cardboard. Não sei se eu vou conseguir olhar. Tem vários conteúdos aqui. Então, quando eu escolho um desses conteúdos aqui, ele vai dividir a tela em dois e eu coloco aqui para olhar. Então, basicamente, eu coloco. Pam, pam, pam. Coloco o computador, ele aqui dentro. Aí eu uso aqui. Tem alguns mais confortáveis, do tipo esse aqui. É a mesma coisa. Ele só é mais confortável, mas é a mesma ideia. Esse aqui é da própria 360 Fly. Então você pode colocar aqui o celular. É a mesma ideia.
falar em 360 Fly, essa aqui é ela. É pequenininha, então ela é mais voltada para essa ideia de live action. Então ela tem uns lancinhos para colocar em capacete. Tem vários vídeos legais dela. Galera pulando de paraquedas, esquiando, surf. Vale muito a pena, muito bacana. Esse aqui é o Rift. Esse é o Rift, né? Fone de ouvido dele. Sua tela tá preta, Wesley. Mesmo? Eu tô vendo. Eu tô conseguindo ver. Eu acho que tem que clicar no meu nome. Talvez outra pessoa. Não sei se é igual o Hangouts, mas o Hangouts, quando você não coloca, não dá problema. Mas enfim, esse aqui é o Rift. E ele opcionalmente, como eu falei, ele tem o Touch. Que é isso aqui? São dois para cada mão. Um para cada mão, desculpa, melhor dizendo. Ele tem uns controlezinhos e tem aqui atrás mais alguns comandos. Então, para fazer grab, para você pegar alguma coisa, para você apontar, para você fazer poke, para cutucar alguma coisa, enfim. Isso aqui que dá os 6 graus dentro do total, dentro do ambiente do Rift. E isso aqui, é que você coloca dois desses aqui. Você coloca esse aqui, o irmão dele, na frente do computador aqui assim, e aí eu crio ali na frente um espaço para fazer um ambiente imersivo. Aí eu crio o que ele chama de guardião, a área de proteção. Parabéns, muito bom. Obrigado. Opa, Stefano, valeu. Quantos anos para VR chegar num ambiente, num nível interessante? Cara, eu sabe que o que eu mais gosto, Paulo, o Rodrigo perguntou, quantos anos para VR chegar num nível interessante para os games? Eu gosto de alguns games. Eu vou te falar que eu canso um pouco de ficar lá dentro. E eu testei isso com os meus filhos. Eles têm 15 e 13 anos. Eles também cansam. É legal, mas 15, 20 minutos você fica um pouco exausto, sei lá. Meu filho fica jogando 2 horas aqui o Rainbow Six, mas num ambiente de VR, eu não sei, ele não conseguiu ficar muito tempo, não. Mas ele conseguiu ter uma experiência legal de jogos, de atirar, de pular. É muito engraçado você ver uma pessoa utilizando capacete. Ela tá alheia, ela tá num outro mundo. É muito engraçado isso. Eu acho bem legal. Eu acho que o nível de games vai ser o mais rápido, vai ser um dos mais rápidos. Eu acho que já vão ter games muito bons. Outro que eu gostei muito de jogar foi, sabe aquele joguinho do celular, o Fruit Ninja, que você corta as frutinhas quando pula? Esse foi bem engraçado, eu gostei muito. Eu dou boa risada brincando com ele. Ele fica passando a fruta lá, você fica aqui, você fica parecendo um doido, fica filmando a pessoa de fora, fica parecendo um maluco cortando as coisas. Então eu acho que o de game vai chegar mais rápido. Mas olha só, tem gente testando, por exemplo, com essa capacidade de fazer o scanning do ambiente, tem gente fazendo projetos de arquitetura, que você desenha. O projeto Tango já mostrou isso. A galera fazendo um projeto de arquitetura. Você chega no ambiente, escaneia o ambiente, transforma isso aí num mapa virtual e já faz o projeto de arquitetura em cima dele. E se oferece para o cliente um ambiente de imersão virtual. Então tem gente fazendo projeto de realidade virtual. Aí eu tô falando, lembrei do Stefano falando aí, o pessoal da Bancobras está participando aí do camp. Tem gente que você pode oferecer uma experiência imersiva
para a pessoa escolher as férias dela. Onde é que eu quero passar minhas férias? Aí você escolhe lá como é que é Cancún, como é que é, sei lá, Califórnia, como é que é Paris. E a pessoa, através dessa experiência, pode tomar uma decisão. Tem projetos de educação, é muito forte. Tem projetos de educação, tem muitos projetos de educação sendo realizados, muitas pesquisas. Eu sou apaixonado por EdTech, né? Eu olharia com muita atenção essa questão de realidade virtual. Eu acho que a experiência imersiva para a educação é uma experiência muito forte. Saúde, esqueci agora o nome, né? A Pearson, aquela empresa forte aqui na parte educacional, que ela faz o conteúdo para muitas faculdades, escolas. Ela acabou de fazer uma parceria muito forte com a Microsoft, com o HoloLens, e ela vai lançar cursos de nursing, de enfermagem, cursos de enfermagem, outros cursos da parte de saúde, para ele suportar melhor essa questão de como é que as pessoas podem mais precisão, onde é que fariam a cirurgia, ou coisas mais simples como onde é que está a veia do paciente, usando alguma informação adicional para melhorar a pessoa, fazer o trabalho dela. Tem gente também utilizando, por exemplo, para plumbing, o plumber, o encanador, ou a pessoa chega no lugar, já está todo mapeado o ambiente, ele coloca o óculos, ele já sabe onde é que tem, passando cano, onde é que não está, para ele poder fazer um processo. Tem pessoas fazendo um ambiente completamente virtual, tem um cara fazendo um projeto muito louco, fazendo um projeto de reconstruir Roma. Então imagina você ensinar para os meninos como é que era Roma 500 anos antes de Cristo, na Idade de Cristo, 500 anos depois, 1500 e hoje. Então você vai ao longo do tempo vendo como é que Roma foi mudando, então, e contando a história. É uma experiência imersiva que eu acho que é incrível. O Google tem um projeto sensacional chamado, eu adoro esse projeto, chamado Expeditions. O Google, por exemplo, esse Expedition, o professor baixa o software, as fotos 360 para ele, e aí na sala de aula ele se conecta no Wi-Fi e os alunos também. Quando o professor se conecta, ele fala que ele é o líder e os alunos falam que são os followers. E aí ele encontra o professor pelo Wi-Fi e se conecta. Então, sem usar a internet, o professor já tem lá as fotos, ele coloca a foto e lá o professor controla e os alunos ficam assim. Quando o professor os alunos colocam, quando o professor fecha a imagem, a expressão de todo mundo é assim, ó, porque é uma experiência incrível para os meninos. Os meninos ficam olhando prédios, cidades que eles nunca foram, e o professor, ao mesmo tempo, tem uma colinha aqui falando o que é aquela cidade, quais são os pontos interessantes, e também controla, e ele consegue ver quem está olhando para o local que ele apontou. E os meninos ficam com alguns guias para ele, olha para onde o professor apontou. Então fica mostrando a setinha para onde ele tem que virar. Porque senão o professor está olhando para um lado e os meninos estão olhando para o outro. Tá bom? Então esse projeto Expedition é muito bom. Então tem muito projeto. Tem uma empresa, startup data já lá no CBIT, está apresentando para empresas de turismo. Outra aplicação era para fitness, esteira e bicicleta ergométrica. O cara chegou para demonstrar aula de esporte simulando. Imagina, o tanto que vai ficar mais divertido você fazer exercício. Boa, Kazima. Então, o Kazima falou que lá na CBIT tinha um pavilhão, uma ala só de empresas de... CBIT é uma feira que acontece na Alemanha todo ano, de inovação, uma das maiores, se não a maior, do mundo, e o Kazima já foi lá uns 3 ou 4 anos seguidos, e esse ano o grande boom lá era inteligência artificial e realidade virtual. E aí ele está compartilhando aí alguns dos projetos que ele viu lá. É isso, Paulo. Essa palestra do TED Talk, o cara mostra exatamente isso. O menino olhando, entrando no lab do CERN,
que é um laboratório caríssimo, assim, cada teste lá é caríssimo, e você pode fazer uma experimentação, você pode explodir o laboratório sem risco, né? A Fernanda aqui querendo já o benchmark para ela, mostrar uma célula funcionando no campo virtual. Exatamente. Tem um do Google, Paulo Gameiro, o Paulo que colocou, que é um projeto que você entra no cérebro e vai mostrando os neurônios. Eu vou te falar que esse me deu muita agonia, me deixou muito tonto, porque ele era um joguinho que você fazia meio que. E para você ganhar pontos, você tem que ficar fixando o olhar no objeto durante 5 segundos ou 3 segundos, eu não lembro mais. E isso aí, quando você volta a cabeça aqui dentro do ambiente, era bem confuso. Por isso eu estou falando, tem muita coisa ainda em aprendizagem, tá, gente? Teve situações, essa coisa de eu perguntar mesmo, eu estava participando de um evento, um workshop aqui em Oakland, e aí tinha vários mentores de VR, eu perguntei para o cara como é que colocava isso que que eu achei agora no Ford, do JS da GoPro, eu perguntei como é que fazia exatamente isso. Eu fiz a pergunta como é que era isso. O cara falou assim, olha, quando você descobrir, você me dá. Você me fala como é que você descobriu. Está muito nascente. O cara era mentor. Então, mesmo aqui, tem muita gente ainda estudando. Está no início isso aqui. Aí, algumas ideias surgiram aí. Gente, Mário, eu acho que fechei por aqui. Estou disponível aí no ambiente do camp, tá bom? E virtual, remoto. Fiquem à vontade aí, tá bom? Isso, gente. Obrigada, foi ótimo. Nossa, você pode trazer as coisas aí que eu quero testar. Quero ficar brincando aqui. E vou testar o povo também no hackathon, né? É isso. O povo vai inventar aí. Tá bom, gente? É isso. Se tiverem mais dúvidas, qualquer coisa pode mandar um e-mail, entrar em contato com a gente. E fiquem ligados nos próximos webinários. Estamos tendo vários webinários, vários eventos, workshops. Vai acompanhando no nosso site, nas redes sociais, que a gente vai divulgando tudo lá. Tá bom? É isso. Boa noite. Obrigada por todos estarem presentes. Beijo, Wesley. Valeu, beijo, Mário. Um abraço a todos aí.